Olá, colegas, sejam bem-vindos, caro amigo, caro estudante, futuro servidor público. Estamos aí iniciando mais um vídeo, com muita garra, com as bênçãos do Pai, objetivando ajudar você a alcançar o tão sonhado cargo de servidor público. Confie em você. Confie no seu potencial, confie na sua garra. Acredite que você pode, que você vai alcançar o seu objetivo. Estude, seja disciplinado. Reveja os vídeos quantas vezes você achar necessário. Vocês estão vendo que nós estamos aí com vários vídeos e com certeza ajudarão você na sua vitória. Estando no seu trabalho, no seu quarto, onde quer que você esteja, ligue lá, acesse o YouTube, acesse a minha página e veja os vídeos, ouça os vídeos, que com certeza, eles ajudarão muito você. Nós venceremos, você vencerá. O sucesso está em suas mãos, Deus está te abençoando, faça a sua parte, então. Nós estamos aí falando sobre o processo de execução. Estamos falando de cumprimento de sentença, e hoje nós vamos dar continuidade ao que nós falamos no último vídeo. Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma gravação de uma bateria de vídeo para vocês, objetivando que vocês ganhem mais tempo, que vocês possam assistir esses vídeos mais vezes. Então aproveite, estude bastante, agarre essa oportunidade, abrace essa oportunidade e aproveite. Eu confio em você. Vamos lá. O que nós paramos no último encontro? Eu falei com vocês que o procedimento de execução por quantia certa, que, em regra, culmina com a entrega ao credor de quantia em dinheiro. Desenvolve-se por 4 fases. Nós vamos falar: fase da proposição, da apreensão de bens e da expropriação e do pagamento. A fase da proposição da execução. Definida a situação jurídica, seja a título judicial ou extrajudicial, pode o devedor adimplir ou não a obrigação estabelecida. Não satisfeita voluntariamente a obrigação, a lei faculta ao credor a possibilidade, caros colegas, de exigir a intervenção do Estado, com vistas ao cumprimento coercitivo desse dever. O princípio, caros colegas. O Estado, com a finalidade de obter a realização do direito material, no caso recebendo a quantia em dinheiro, pressupõe a provocação. O credor provoca o Estado. O princípio da inércia, que norteia a atuação dos órgãos de jurisdição, veda a prestação de tutela jurisdicionais de ofício. O credor tem que provocar o Estado. É vedado a prestação de tutelas jurisdicionais de ofício. Caros colegas, de acordo com o artigo 614 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com o título executivo extrajudicial, com o demonstrativo do débito atualizado até a propositura da ação, e com a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, diz o artigo 572 do CPC. O credor poderá, na inicial de execução, indicar bens a serem penhorados. Trata-se, evidente, de uma faculdade. Ele poderá, não de uma obrigação, não de ônus, até porque
pode ser que o credor não tenha conhecimento da propriedade de bens pelo devedor. A averbação da execução nos registros públicos. No ato da distribuição, o exequente poderá solicitar a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, com a identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos a penhora ou arresto, como, por exemplo, junta comercial. Ainda sobre a averbação da execução nos registros públicos, dispõe o parágrafo 5º do artigo 615-A que o exequente que promover a averbação manifestamente indevida indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. Manifestamente indevida, caro colega, significa que a averbação era notoriamente desnecessária. Por exemplo, procedeu-se a averbação na matrícula de determinado imóvel cujo valor é mais do que suficiente para garantir a execução. O valor dos honorários será fixado equitativamente, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. A citação deve ser feita por oficial de justiça ou por edital, na hipótese de oficial de justiça não encontrar o devedor, diz o artigo 653 e 654. O Código não admite a citação pelo correio, está disposto no artigo 222. E a jurisprudência entende que a execução não cabe a citação com hora certa. O oficial de justiça, não encontrando o devedor para citá-lo, arrestar-lhe-á tantos bens quantos necessários para garantir a execução, diz o artigo 653. Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o devedor por 3 vezes, em dias distintos, para tentar realizar a citação. Não encontrando, certificará o ocorrido. Está lá no artigo 653. Somente depois da efetivação do arresto e da procura do devedor é que abrirá ensejo para a citação por edital, que deve ser promovida pelo credor, conforme diz o artigo 654, no prazo de 10 dias. Contados da intimação do arresto. Artigo 654 do CPC. Citado pelo oficial de justiça ou por edital, tenho executado 3 dias, a contar da juntada aos autos da primeira via do mandado, artigo 241 do CPC, ou do término do prazo fixado no edital para efetuar o pagamento da dívida. Apreensão de bens. Ajuizada a execução, o juiz procede à cognição preliminar, não sendo o caso de indeferimento ou de emenda, o juiz defere a inicial. Se for o caso,
primeiro procede a emenda sobre pena de indeferimento. Diz o artigo 284, caput e parágrafo único do CPC. Depois, defere a inicial. O deferimento, caros colegas, consiste no despacho positivo por meio do qual o juiz fixa os honorários do advogado do exequente, diz o artigo 652-A, e determina a citação do executado, artigo 652. Citado e não efetuado o pagamento, no prazo de 3 dias, passa-se à fase de apreensão de bens, que em última análise consiste na penhora, cujo fim é a satisfação do crédito. O que é penhora? Penhora é o ato pelo qual se apreendem bens para empregá-los de maneira direta e indireta na satisfação do crédito do exequendo. Disse que o bem é empregado diretamente na satisfação do crédito quando o credor adjudica ou dele usufrui até a quitação da dívida do exequendo, a dívida exequenda. É empregado indiretamente quando é o produto da alienação do bem por iniciativa popular ou em asta pública que satisfaz o crédito. O bem é empregado diretamente na satisfação do crédito quando o credor adjudica ou dele usufrui até a quitação da dívida exequenda. É empregado indiretamente quando é o produto da alienação do bem que satisfaz o crédito, por iniciativa particular ou em asta pública. Uma observação. Distingue-se penhor de penhora. Penhora é ato executivo. Que cria direito de preferência. Penhora é ato executivo que cria direito de preferência. Penhor é direito real de garantia. Reglado no direito material. O bem constrito na execução denomina-se bem penhorado. Já o objeto do penhor, que é o direito real da garantia, denomina-se bem apenhado. Colegas, a penhora, qualquer que seja o bem objeto da constrição, de regra é feita por oficial de justiça, por meio de auto. Entretanto, a penhora que dispensa a atuação do oficial de justiça, porquanto realizada por termo nos autos, diz o artigo 659, parágrafo 5º, ou por meio eletrônico, artigo 659, parágrafo 6º. Sobre a impenhorabilidade. Em princípio, todos os bens de valores do devedor ou responsável pelo débito, artigos 591 e 592, são penhoráveis, desde que tenham valor econômico. São penhoráveis, passíveis de penhora. Bens de propriedade de terceiros também podem ser penhorados,
desde que a lei estabeleça a sujeição de tais bens à execução, seja porque há responsabilidade do terceiro, seja porque o bem foi alienado em fraude de execução. Diz o artigo 592 e 593. Não podemos esquecer que penhora é ato executivo que cria direito de preferência. O devedor responde para o cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens, presentes e futuros. Presentes e futuros. Salvo as restrições, as ressalvas estabelecidas em lei, diz o artigo 591 do CPC. O que é essas restrições estabelecidas por lei? Por restrições estabelecidas em lei, deve-se entender os bens que a lei considera impenhoráveis, que não podem ser penhorados, bens impenhoráveis que não podem ser penhorados ou inalienáveis, não podem ser alienados. Artigo 648 do CPC. A inalienabilidade abrange a impenhorabilidade. A inalienabilidade abrange a impenhorabilidade. Todo bem inalienável é também, consequentemente, impenhorável. Já a recíproca, entretanto, não é verdadeira, porquanto há bens que, embora impenhoráveis, são passíveis de alienação. Importante, muito importante. A inalienabilidade abrange a impenhorabilidade. A impenhorabilidade. Todo bem inalienável, é também impenhorável. De novo, professor, está muito repetido, estou mesmo, para ajudar você. É assim que você vai aprender. Todo bem inalienável, todo, não tem discussão, é também impenhorável. Ah, meus caros colegas, já a recíproca não é verdadeira. Eu não posso falar que todo bem impenhorável é inalienável. Aí eu não posso falar. Por quê? Porque vai haver restrições. Não é verdadeira. Portanto, não é verdadeira. Porque há bens que, embora impenhoráveis, são passíveis de ser alienáveis. A inalienabilidade pode decorrer de lei ou de ato voluntário. A inalienabilidade pode decorrer de lei ou ato voluntário. Como por exemplo, bem inalienável, por disposição legal, pode citar os bens públicos e o capital, cuja renda assegura o pagamento de pensão mensal fixada em decorrência de ato ilícito. Por ato voluntário, citem os bens doados em cláusula de inalienabilidade. Eu dou bens para alguém, só que com cláusula de inalienabilidade. A inalienabilidade abrange a impenhorabilidade. Não se esqueçam disso. Há bens
há bens absolutamente impenhoráveis e bens relativamente impenhoráveis. Os absolutamente impenhoráveis não podem ser penhorados em hipótese alguma. Os absolutamente impenhoráveis não podem ser penhorados em hipótese alguma. Já os relativamente impenhoráveis admite a penhora dos frutos e rendimentos. Admite a penhora dos frutos e rendimentos. Desde que o executado não possua bens livres sobre os quais possa recair a constrição. De acordo com o artigo 649, são bens absolutamente impenhoráveis. Não podem ser penhorados em hipótese alguma. Os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Os bens públicos de qualquer natureza e o capital garantidor da renda destinada a pagamento de prestação alimentar fixado em decorrência de ato ilícito constitui exemplo de bens inalienáveis e, portanto, impenhoráveis. Os bens de família, instituído de acordo com o artigo 1711 e 1722, e o recebido em doação com cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, igualmente não estão sujeitos a penhora. Não estão sujeitos a penhora. Os imóveis pertencentes a utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvos de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, são absolutamente impenhoráveis, de acordo com o artigo 649, os móveis pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvos de elevado valor ou que ultrapassem a necessidade comuns correspondente a um médio padrão de vida. Não é o alto padrão de vida, a um médio padrão de vida. Caros amigos, a jurisprudência positivou-se a impenhorabilidade dos bens móveis, exceto os de valor ou dispensáveis à necessidade do executado e sua família. Você não pode penhorar uma geladeira. Numa casa só tem uma geladeira. A impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar compreende, além de outros bens, os móveis que pertencem à casa. A lei, caros colegas, ela não estabelece parâmetros para a verificação da circunstância da impenhorabilidade. Bem de elevado valor ou que ultrapassa a idade comum corresponde a um médio padrão de vida. Cabe a quem? Ao juiz. Em face do caso concreto, sobretudo levando-se em conta as condições das pessoas envolvidas na execução, definir o que deva ser excluído ou não da impenhorabilidade. Exemplo, um frigobar instalado na suíte do casal é penhorável. Já a geladeira de médio porte, que faz parte da cozinha da residência, não é penhorável.
são absolutamente impenhoráveis, segundo o artigo 649, os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se for de elevado valor. Um vestido de R$100.000 é um vestido de elevado valor. A impenhorabilidade de tais bens é idêntica ao que nós falamos no inciso anterior. Ou seja, garantir a sobrevivência digna de quem? Do executado. O que, a toda evidência, inclui o uso de vestiário e outros objetos de uso pessoal que assegurem um médio padrão de vida. Os bens são absolutamente impenhoráveis, segundo o artigo 649, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepíos, as quantias recebidas por liberalidade terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A Lei 11.382 de 2006 ampliou o rol dos direitos tutelados, sempre com o intuito de garantir a sobrevivência digna de quem? Do executado. Todo e qualquer numerário recebido em decorrência de relação de trabalho é impenhorável. Ou seja, o vencimento percebido pelo funcionário público, o subsídio do membro do poder, magistrado, parlamentares e presidente da República, entre outros, o soldo do militar, a remuneração do empregado seletista, são impenhoráveis. O provento do aposentado é impenhorável. A pensão paga ao dependente segurado morto é impenhorável. O pecúlio, isso é, a aplicação, a poupança programada para a utilização depois de determinado tempo ou idade do poupador, é impenhorável. O montepio, ou seja, benefício instituído a favor de terceiro para ser recebido depois da morte do instituidor, é impenhorável. Não se admite a penhora sobre quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinadas a sustento do devedor e de sua família, as famosas pensas, bem como os ganhos do trabalhador autônomo e do profissional liberal. A impenhorabilidade decorre da natureza da finalidade da verba, razão pela qual mantém essa condição, mesmo que depositada em carteira de poupança ou aplicação financeira. A única exceção contra essa impenhorabilidade é o pagamento da prestação alimentícia, diz o artigo 649 do CPC. Nesse caso, todos os recebimentos que nós falamos podem ser penhorados para a prestação de alimentos. São
absolutamente impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. Necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. Quer dizer, caros colegas, que o computador do advogado, a plana do marceneiro, o automóvel do taxista são bens impenhoráveis. Impenhoráveis. Por quê, professor? Porque são instrumentos úteis ao exercício da profissão. São absolutamente impenhoráveis o seguro de vida. A garantia da impenhorabilidade refere-se ao seguro de vida cujo evento morte ainda não tenha ocorrido quando do ajuizamento da execução. Preste atenção. A garantia da impenhorabilidade refere-se ao seguro de vida cujo evento morte ainda não tenha ocorrido quando do ajuizamento da execução. Se por ocasião do julgamento da ação executiva, o valor do seguro de vida já tiver incorporado o patrimônio do devedor, não há que se falar em impenhorabilidade. São absolutamente impenhoráveis os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoráveis. Embora os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservem a qualidade de móveis, o legislador achou por bem atribuir-lhes a qualidade de impenhoráveis. Como exceção, exceto se a obra a qual se destinam já se encontrar o quê? Penhorado. Aí também os móveis, os materiais estão penhorados também. São absolutamente impenhoráveis a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. É absolutamente impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. A pequena propriedade rural é aquela, caros colegas, que preenche os seguintes requisitos: explorada mediante trabalho pessoal do proprietário ou posseio de sua família. Renda bruta proveniente de quê? De, no mínimo, 80% de atividade agroflorestal e do extrativismo. A área não pode ser superior a 30 hectares. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural já está prevista onde? Na Constituição Federal. Artigo 15, inciso 26. É absolutamente impenhorável os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde e assistência social. São absolutamente impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde e assistência social. São
é absolutamente impenhorável até o limite de 40 salários mínimos a quantia depositada em caderneta de poupança. Se a quantia proveniente de salários ou de outros fatos que nós já falamos, a impenhorabilidade permanece ainda que o depósito seja superior a 40 salários mínimos. A impenhorabilidade não é oponível à cobrança de crédito concedido para aquisição do próprio bem. Preste bem atenção. A impenhorabilidade não é oponível à cobrança do crédito concedido para aquisição do próprio bem. Artigo 649, parágrafo 1º do CPC. Assim, não obstante relacionado como impenhorável, podem ser penhorados em execução promovida por quem tiver concedido crédito para aquisição do bem. O artigo 469 prevê os casos de impenhorabilidade absoluta, não obstante se admita a penhora em se tratando de execução de crédito concedido para aquisição do próprio bem, assim como para pagamento de prestação alimentícia. A impenhorabilidade relativa, lá no artigo 650, a qual podem ser penhorados a falta de outros bens, os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis, salvo se destinado à satisfação da prestação alimentícia. Todo bem inalienável é impenhorável. Todo bem inalienável é impenhorável. Assim, se em certos casos admite a penhora de frutos e rendimento de bens inalienáveis, bens gravados com cláusula de inalienabilidade, por exemplo, como muito mais razão se admite a penhora dos frutos e rendimento dos bens impenhoráveis. Disse que bem é relativamente impenhorável. Neste caso, a alegação de que determinado bem é impenhorável pode ser feita a todo tempo, mediante simples petição e independentemente de apresentação de embargos à execução. Na próxima aula, nós iremos falar sobre indicação de bens à penhora, penhora por oficial de justiça, penhora por termos nos autos, penhora por meio eletrônico, de forma bem simplificada, para entrarmos também por penhora sobre bem indivisível, penhora de crédito de outros direitos patrimoniais, penhoras no rosto dos autos e penhora sobre navios e avaliação dos bens penhorados. Eu acredito em você. Tanto é que estou aqui nesse momento fazendo essas gravações, porque eu acredito em você. Estude muito. Compartilhe esses vídeos. Se você compartilhar os vídeos, o seu professor ficará ainda mais entusiasmado para gravar essas aulas para vocês. Para dedicar esse momento todo à noite, não importa a hora, 1 hora, 2 horas da manhã, para gravar os vídeos para vocês. Porque eu quero ajudar você a ser um servidor. Que Deus te abençoe. Deus está com você, Deus te ama e acredita nesse seu esforço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.